Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Espaço Arte Mais para a última aula do nosso projeto Empoderarte Mulheres, Suas Histórias e Suas Estampas. Antes de começar, eu gostaria de contar que a Andrea, do Andrea Atelier, veio aqui no espaço retirar o seu kit. E eu pedi desculpas pela bagunça que estava à minha mesa, o ateliê, porque era uma bagunça organizada, porque eu mais ou menos sabia onde estavam as coisas. E ela usou uma frase que a partir de hoje é o que eu vou usar para mim também. Ela falou, não é uma bagunça, é um caos criativo. Então, não reparem no meu caos criativo. Eu vou mostrar para vocês, antes de nós iniciarmos a aula propriamente dita, os trabalhos que eu fiz com outro bastidor. Esse aqui eu fiz esse figurativo, utilizando a técnica que vocês também utilizaram, que é o pincel, mas utilizei um outro bastidor, é o bastidor de bambu, onde a gente pode utilizar a superfície total do nosso tecido. Ela é muito usada para fazer tecidos mesmo, lenços, echarpes, trabalhar com a seda, com cambraia, com musseline. Esse aqui é com bastidor de bambu, mas que nós utilizamos a borda, porque vai ser um quadro, então ele vai precisar dessa borda para colocar o passe-patout. Esse, por exemplo, os dois estavam ali atrás de nós, eu resolvi tirar para mostrar eles ao vivo e a cores. Esse aqui foi utilizado o espaço completo do tecido, com o bastidor de bambu, que é esse aqui, que eu fiz o risco que o desenho que vocês receberam do sol, eu fiz no bambu, no bastidor de bambu, e fiz a borda, meio que por cima, só para que vocês tenham uma ideia de como pode funcionar o bastidor de bambu, tá bom? Gostaria agora de passar só mais um recado. A Érica está montando um grupo no WhatsApp que se chama Empoderarte. E a gente pode organizar também que através desse contato, desse grupo, vocês podem postar os seus trabalhos ali para validação do seu certificado de conclusão do curso, tá bom? Vamos então à aula de hoje? Vamos lá? Agora nós vamos fazer a parte final do nosso batik. Antes, deixa eu explicar. Esse tecido aqui, ele é impermeável, eu utilizo faz um tempão, então, para proteger a mesa. Mas eu peguei esse papel que é de um projeto aqui chamado Corporicidade, que eram fotos, e eu estou usando ele para colocar por baixo, porque nós vamos usar um ferro quente e eu vou pôr essa folha de craft, mas se você não tiver, pode ser só jornal mesmo, mas eu vou pôr essa folha de craft. O jornal tem que ter no mínimo 3 meses, porque senão ele mancha o nosso trabalho, tá bom? Então eu vou pôr 1, 2, essa aqui não, que eu gostei desse desenho, depois eu vou tirar para fazer um batik. 2, 3 folhas abertas do jornal, certo? Agora eu venho com o meu trabalho, pegamos o nosso batik, que fizemos até o craquelê, coloco ele sobre o jornal, aí eu venho com mais jornal, 1 e 2. Daí eu coloco o meu ferro de passar, que esse aqui eu só uso para isso. Vide o estado em que se encontra o menino. Então, eu espero ele aquecer. Deixa eu só explicar uma outra coisinha. Eu poderia, se eu quisesse, retirar a cera fazendo esse movimento, como se fosse lavando uma roupa. Mas isso ia demandar muito tempo, é cansativo, mas você tem a oportunidade de reciclar a sua cera. Então, se vocês tiverem paciência, tempo, vocês podem fazer esse tipo de trabalho antes de vir para o ferro. Vocês vão retirar muito da cera e ela pode ser reutilizada. Quando tiver uma quantidade adequada, você pode colocar numa outra vasilha e acrescentar parafina e cera.
e aí você vai ter uma nova cera para trabalhar. Mas eu vou pular essa etapa porque senão seria muito demorado e nem todo mundo vai ter paciência, nem vontade de fazer isso. Então eu vou direto para o ferro, que também facilita e muito. Então meu ferro já está na temperatura, eu venho e deito em cima do jornal. Se vocês prestarem atenção, o jornal começa a ficar manchado. Por quê? Porque a cera vai sendo puxada para o papel. Então eu venho até a borda, faço movimentos lentos nessa primeira etapa, até que o jornal fique todo molhado com a cera. E eu vou contar um segredo. Desde que eu comecei a fazer batik, eu não passo mais roupa. Vejam que o jornal já ficou praticamente molhado. E eu vou fazendo movimentos do centro para fora. Por quê? Para que a cera que está concentrada aqui vá para a borda do jornal. Para ficar mais fácil na hora de eu retirar essas folhas primeiras aqui, porque eu vou retirar de novo e colocar novas e refazer esse processo, tá bom? Então vamos lá. E aí, ó, o jornal vai ficar assim, tá vendo? Eu vou jogar aqui no chão no meu caos criativo. Vou pôr uma só, para ver se ele já fica melhor. Porque eu já tirei bastante nas duas primeiras. Mas podem ver que começa a molhar o nosso jornal. Ou seja, a cera está saindo novamente. Essa é a parte mais chatinha do batik. Por quê? Porque a gente vai ter que ficar passando o jornal até não sair mais. Passo as bordas, porque como nós fizemos aquele movimento de dentro para fora, agora as bordas ficam com um pouco mais de cera. Então, primeiro eu venho na borda, contorno todo o trabalho e repito o processo de dentro para fora. Vocês podem ver que o trabalho já fica com outro aspecto, mas ainda não está totalmente sem cera. Então eu vou retirar esses de baixo também, para que vocês possam ter uma noção de como acontece. A cera vai todo para o jornal. Então eu vou retirar esses que eu usei embaixo, vou colocar um novo aqui. Agora, como a gente já retirou bastante, eu vou colocar um só, tá bom? Então vamos pôr aqui, pegar outra folha e pôr por cima. Aí nós repetimos o processo. Lembra que eu falei, né? O processo é repetitivo, meditativo. Esse aqui nem tanto. Mas é sempre repetitivo. Então vamos lá. Primeiro nas bordas para retirar o excesso que nós deixamos. E aí iniciamos o processo de dentro para fora. Se vocês olharem daqui a pouco, o jornal já não está puxando tanto como puxava antes. Já está praticamente sem cera, mas ainda tem um pouco. Então a gente vai tirar esse excesso aqui e o nosso trabalho já vai estar efetivado. Aí já pode pensar na sua moldura, no vidro, no passe-patou. O passe-patou é aquela margem que a gente coloca nos quadros, né? Aquela margem branca. Eilo, nosso batik. Lembra que ele estava duro? Ó, agora. É isso. Esse é o nosso trabalho. Eu gostaria de agradecer a todas pela participação, pelo envolvimento e avisar, nós temos 4 plantões de Tira Dúvidas que vamos passar as datas para vocês no grupo do Empoderarte, no qual vocês vão poder postar os seus trabalhos para eu poder assinar o seu certificado. Teremos também uma palestra da professora Francine Cunha, que vai falar sobre mulheres e a arte. Agradeço de todo o coração pela participação de vocês e espero um dia encontrá-las aqui ao vivo e a cores no Espaço Atimais para fazermos batik juntos. Muito obrigado!